Boa tarde, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Cid, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Esteja todo mundo bem, todo mundo sussa, tranquilinho, só na manha. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Como sempre, a minha chegada Érica. Tá aqui, ó aí? Ah, rapaz, falha não. Pessoal de Baixa Grande do Ribeira, Guaribas, Hugo Napoleão, São Gonçalo, boa tarde para vocês, meu povo. Tá certo? Menina, e a Érica já chegou mandando bomba aqui. Pergunta, eu gostei. Lá se está. Professor, o que são células galvânicas? Érica, as células galvânicas são as semicélulas de uma pilha, tá? Onde ocorrem as reações redox. Beleza? É só um outro termo utilizado, tá? Pegou? É só outra palavra para usar para falar de semicélulas. Show? Joga aqui o retorno para mim. Para eu ver que você pegou a ideia. Sussa. Vou seguindo aqui, ó. Vamos lá. Hoje vamos fazer o seguinte. Ontem a gente falou de combustíveis fósseis. Tá? Não custa nada dar uma recapituladazinha. Relembrar o que nós falamos ontem. O que foi debatido. Lembrando que os combustíveis fósseis, pessoal, eles são basicamente os três principais. Petróleo, o gás natural, que vem junto dele, né? Mas tem poços só de gás natural. E o famoso carvão mineral, tá? Combustíveis que vêm da decomposição da matéria orgânica durante milhões e milhões de anos. Lembrando que o principal combustível fóssil utilizado é o nosso amigo petróleo. Gente, a base do petróleo são os hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Mas também pode ter o enxofre, nitrogênio, oxigênio, tá? Em alguns poços parece que tem traços de hélio. Quando sai o gás natural, sai um pouquinho de hélio também. Viu? Os poços são perfurados em bacias sedimentares, tanto na crosta terrestre, tá? Quanto na plataforma oceânica. Falando em plataforma oceânica, gente, a Petrobras é a principal, viu? De todas as empresas que mexem com petróleo, quando se fala em perfuração no leito oceânico, as principais tecnologias, né, em termos de perfuração, obtenção do petróleo em águas profundas, a Petrobras, meu amigo, se garante, tá? Então, não se esqueçam que petróleo é uma mistura de muitos hidrocarbonetos, os famosos HCs. Tá bom? E como é que a gente retira o petróleo? Como é que a gente faz ele? Quando o petróleo é retirado, ele vem como petróleo bruto. Vem muito sujo. Então a gente tem que fazer umas separações de misturas. De que tipo? Decantação e filtração. A decantação e a filtração vão retirar as impurezas sólidas, água, tá? Qualquer coisa que a gente não quer que esteja no petróleo são retiradas a partir da decantação e da filtração do petróleo a partir da decantação e da filtração, se convertendo no petróleo cru. Já o petróleo cru passa pelo processo de destilação fracionada, que consiste em separar líquidos de uma mistura homogênea, que é o caso do petróleo. Esses líquidos vão ser separados por sua diferença de que, meu povo? De ponto de ebulição. Aqueles que possuem menor ponto de ebulição, como o gás natural, ó, em torno de 20 graus Celsius, são os primeiros que vão saindo. Tá? Aí você pode tirar nafta, querosene, a gasolina, óleo lubrificante, diesel e asfalto. O interessante é que tem um termo gasóleo. Gasóleo era um termo antigo, se não me engano, acho que ainda usa em Portugal, que se dava para gasolina. Aqui a gente acaba usando mais o termo gasolina. Petróleozão é viscoso,
menos denso que a água e hidrofóbico, que é isso? Apolar. Enquanto isso, a água é polar, hidrofílica. Extração terrestre e marítima, como falei, e apresenta uma grande quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Não esqueçam a sequência, viu? Gás, mas a gasolina vem antes do querosene, vem a nafta nessa mesma região, depois o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e o asfalto. Show? Bom, do petróleo também pode-se obter o gás, que o gás, como é que vai ficar? Ó? Geralmente num poço, você tem água, tem um pouco de gás e óleo e tem uma região inicial onde só tem o gás. Da onde esse gás nós vamos ter o gás natural, tá? Gás natural, que é a principal parte dele é metano, mas também tem etano. Show? Beleza? E GLP, que é o propano e o butano. Tá? Que são essas duas misturas. Então, quando sai o gás, aquela fração do gás, a gente vai encontrar o gás natural e o GLP. A Érica perguntando, o petróleo de origem marinha tem muita diferença do retirado da terra? Na verdade, Érica, aí vai depender do tipo de petróleo que tem. Por exemplo, o petróleo que é retirado na região nordeste do Brasil, ele é um petróleo mais viscoso, mais denso, mais pesado. O petróleo do pré-sal, a informação é que ele é menos viscoso, ele é mais fino, é um petróleo mais leve. É até melhor de refinar, tá? Então, no caso, depende do tipo do petróleo, porque até em regiões de leito oceânico, pode ter um petróleo mais pesado, entendeu? Mais difícil de refino. Na verdade, não tem uma diferença de onde é extraído, não. Depende a composição básica deles, porque tem um petróleo de base parafínica, que ele é basicamente alcanos, tá? Muito bom para desenvolver gasolina, para produzir a gasolina. Tem o asfáltico, que ele é mais pesado, ele já vai ter mais a fração pesada, né? Parafina, o asfalto, os resíduos, em geral. Então depende do tipo, viu? Então, os gasodutos, tá tendo aquele problema lá na distribuição de gás, que por causa aqui, devido a todo o processo da guerra, os russos estão diminuindo a quantidade de gás que eles mandam para a Europa, e é feito por gasoduto, um sistema desse, que sai da onde retira até a cidade. Aí vai passando gasoduto, as cidades vão retirando, tem a mediçãozinha e vão vendendo para as pessoas. É tudo canalizado, meu povo. Top demais. Chega depois só o cara para ver a leitura fazendo a leitura do registro, né? Aí cobra só a continha lá, do tanto que passou no registro, o tanto de gás que você utilizou no mês. Agora, o GLP, gás liquefeito de petróleo, gás liquefeito processado, é menos denso que a água, claro, um gásinho, e pode ser facilmente armazenado numa pressão moderada. O famoso botijão de gás. Se você for agora, não vá com ignorância não, vá com cuidado. Vá lá no botijão e dá uma mexidinha nele. Você vai perceber que tem um líquido dentro. Tá bom? Porque devido à pressão, está tão elevada lá dentro do cilindro, que a temperatura baixa um pouco, e você vai ter gás, vai ter o gás dentro do recipiente, e também ele na fase líquida. Mas quando ele sai pelo registro, ele entra na pressão ambiente. Aí quando a pressão reduz, ele fica totalmente na fase gasosa, tá bom? Ó, o detalhe que eu acho interessante, muita gente se esquece, esse gás é invisível, ele não é colorido, então você não consegue ver ele. E outro detalhe, o propano e o butano são inodoros, eles não têm
cheiro. Então, no início, ocorreram alguns acidentes. Algumas pessoas, infelizmente, faleceram ou então acenderam um fósforo com ambiente cheio de gás e houve explosão, incêndio, porque ele não tem cheiro, não tem cor, tá? E você não consegue perceber. Porém, com o tempo, colocaram algumas mercaptanas, substâncias à base de enxofre. Lembrem-se, meu povo, enxofre, minha amiga Érica, é podre, fede um pouquinho. É por isso que quando você sentindo o cheiro de gás vazando, você já diz, meu Deus, olha que cheiro, tá vazando gás, tá cheiro de gás. A gente pegou essa mania de dizer cheiro de gás, mas o gás não tem cheiro, tá? Aquele odor que está saindo é uma outra substância que eles misturam, que não é tóxica, mas tem um cheiro desagradável e característico, que é exatamente para você, opa, tá vazando gás, vamos ver por onde é e vamos fechar isso daí para que não ocorra acidente, tá bom? Então, ó, cerca de 85% do gás no botijão está líquido e 15% no estado gasoso, tá? Aí mantém a pressãozinha correta dentro do cilindro. Já a nafta. A nafta é um líquido incolor muito utilizado na indústria petroquímica. A nafta fica naquela região próxima à da gasolina. Naquela região que é extraída a gasolina, meu povo, sai éter de petróleo, gasolina e nafta. A indústria petroquímica desenvolve muitos polímeros com os monômeros obtidos a partir da nafta, tá bom? Show? Então vamos seguindo. Curiosidade, já tinha citado ontem, mas vamos reforçar. A diferença da gasolina comum para a aditivada. A gasolina comum e aditivada só é a presença de um aditivo, a diferença entre elas. O aditivo vai mudar a cor, tá? E esse aditivo ele tem uma função. E à medida que você vai utilizando o combustível pode deixar alguns resíduos devido à queima. E esse aditivo ele funciona como um detergente, ele vai limpando, tá certo? Ele vai controlando, deixando o motor sempre limpo. Já a gasolina comum, com o tempo, ela vai acumulando alguns detritos. É por isso que se a gasolina não for muito boa, ou tiver até adulterado com um solvente errado, os carros eles começam a falhar e dá muito problema de entupimento no bico. Por quê? Como a queima no motor não está ocorrendo de maneira precisa, então se produz muita fuligem na combustão. E aí vai entupindo os bicos injetores do carro e o motor vai falhando, vai perdendo eficiência, vai perdendo autonomia, tá bom? Lembrando que nós temos uma quantidadezinha de álcool anidro na gasolina, tanto na aditivada como na comum. Só não vai ter na Premium, viu, pessoal? A gasolina Premium, ela é diferente, tá? Ela não vem o álcool, por isso que ela é mais cara um pouquinho. E tem em torno de 96, 97 de octanagem, tá? Ela é praticamente somente isooctano. Show? Já outros materiais que saem do petróleo. Querosene, combustível para aviação. Óleo diesel, veículos de grande porte. Lembrando, pessoal, que a aviação não usa só querosene, não. Ela usa o Avgás também, que é uma gasolina específica para a aviação, tá? Lubrificante, máquinas e motores em gerais. Vaselina, produtos cosméticos também na panificação. Parafina, cosmético, cera da vela. Asfalto, a famosa pavimentação asfáltica. E o coque de petróleo, muito utilizado, ó, em fornos refratários. Ele reverte a parte interna. Na verdade, Érica, o álcool funciona como um antidetonante. Então, os dois têm um antidetonante, certo? A diferença da aditivada, como eu falei naquela hora, é mais isso aqui, ó. O aditivo,
que ele faz o quê, ó? Realiza a limpeza e mantém uma combustão correta dentro do motor, tá? Ideal para quando você vai usar na cidade, que é andando em baixas velocidades. Beleza? Já o carvão é o seguinte, é resultado da decomposição apenas de matéria orgânica de origem vegetal. Com isso, ó, se dá no caso do petróleo e do gás, que também vai vegetal e animal. O detalhe do carvão são os 4 tipos, mas o principal é a hulha. Vou dizendo logo. Se for para gravar informações, vamos gravar o da hulha. No sentido da seta, está aumentando o teor de carbono, tá? Então, a sequência vai ser turfa, lignito, hulha e antracito. Nessa ordem que eu falei, está aumentando a quantidade de carbono, tá bom? O mais abundante e também mais importante comercialmente é a hulha, porque a partir da destilação seca dela, você vai obter diversas substâncias com diversas finalidades diferentes que eu vou já citar aqui, ó. Por exemplo, a fração gasosa é utilizada como combustível, que sai o quê? Metano. A fração líquida tem as águas amoniacais. A água amoniacal, gente, tem muito composto nitrogenado. Então é muito bom para fazer o quê? Fertilizantes. O alcatrão, e hidrocarbonetos aromáticos. Indústria petroquímica ama isso aí. Show? E a fração sólida? Já a fração sólida, nós temos o carvão coque, que é usado na siderurgia para a produção de ferro e de aço. Então, quando se trata do carvão, o principal é a hulha, tá? Vou dar até um tempinho que eu quero que o pessoal aqui pelo IPTV anote. O pessoal de casa aí também pela TV, tem que estar pelo YouTube, tira o print. Meu povo, ó, falando de carvão, o principal é a hulha. Gravem essas características aí. Vamos lá.
Bom, meu povo, voltando, exatamente, Érica. Ó, na verdade, são outras coisas saem também do carvão, tá? Mas se você focar, vamos lá, fase sólida, o coque, o carvão coque, já grava logo. Onde é que o carvão coque é utilizado? Na siderurgia. Você coloca o minério de ferro, o carvão coque, vão queimar juntos no alto forno e vai acontecer a reação de oxirredução. Então você vai reduzir para o ferro metálico. Águas amoniacais. Tem muito nitrogênio. Por que vai fazer fertilizante? Fertilizante é NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. O que você conseguir obter de substâncias nitrogenadas, fosforadas e que tem potássio, e o metal potássio, você vai fazer NPK, que são os 3 macronutrientes que as plantas precisam. Tá bom? E na fase gasosa, sai outros gases também, sai hidrogênio, mas principalmente o metano, tá bom? E o metano é utilizado como combustível em gerador. Aquecimento também. Beleza? Estamos seguindo. Vantagens, ó. Vantagens do carvão mineral. Apresenta elevada eficiência energética, porque é carbono, meu povo. Queimar carbono, fácil, simples, muita energia. Porém, tem as desvantagens, vamos já falar. Produz quantidade significativa de energia pelo peso. Quer dizer, com pouca massa você produz muita energia. Fácil localização. Existem vários depósitos pelo mundo. E como fonte de energia, quando comparado a fontes alternativas, apresenta um custo-benefício melhor, porque é muito fácil de extrair. Tá? Alcatrão da hulha, Érica, é exatamente a parte... Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, alcatrão da hulha é uma das partes líquidas. Na parte líquida sai águas amoniacais e o alcatrão da hulha. Que o alcatrão da hulha é o nome que a gente dá para uma parte líquida que tem uma grande quantidade de hidrocarbonetos, tá bom? E esses hidrocarbonetos são muito utilizados na indústria petroquímica, produção de solventes, polímeros em geral. Outro, desvantagens aqui, ó. Polui mais, grande impacto ambiental, tanto na extração, porque a extração é a partir da mineração. Meu povo, para você minerar tem que desmatar, além de desmatar, vai cavar. Aquela região talvez nunca mais fique adequada para o nascimento de plantas, a não ser, lógico, que faça todo um processo de reflorestamento que leva muito tempo. E a utilização, que na queima vai liberar CO2. Também queima de carvão mineral libera algumas substâncias de enxofre, como ácido sulfúrico. Então ele tem um efeitozinho, até como chuva ácida, tá certo? Ó, por ser uma fonte de energia não renovável, um dia suas reservas vão esgotar. Ou mesmo que não se esgotem, vai ficar tão difícil de extrair que não vai compensar financeiramente. A queima do carvão mineral emite à atmosfera o quê? Gases poluentes, colaborando por efeito estufa e também chuva ácida. Pode ser um combustível fóssil que inflama com facilidade. Seu armazenamento deve ser feito com cuidado a fim de evitar explosões. Então, observe que tem muitas vantagens, mas também desvantagens na mesma quantidade. Impactos. Principais impactos ambientais, ó. Poluição do ar. A gente fala muito no CO2, na queima de combustível fóssil, mas a gente não pode esquecer dos NOx. Aqui, ó. Não podemos esquecer do SO2 e dos óxidos de nitrogênio. A gente chama de NOx, porque tem mais de um, né? O que é que acontece aí? Esses cidadãos, na presença de mais oxigênio, né? Eles vão reagindo. Um vai formar o SO3, o outro forma N2O5. E a tendência, quando se dissolve em água, é formar ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? Chuva ácida. Então, queima de combustíveis fósseis, uma grande queima, pode deixar o pH da água da chuva na região muito baixo.
E a chuva ácida ele traz muitos problemas para a fauna, flora e também para algumas construções que têm a base de concreto devido ao carbonato. O carbonato de cálcio é uma substância que ela é básica. Num pH ácido, ela vai reagir, sofrendo uma neutralização, tá bom? O CO2, efeito estufa, tá? Que vai aumentando a quantidade da radiação que fica no nosso planeta, aumentando a temperatura. O interessante é que o efeito estufa é importantíssimo para manter uma temperatura ideal na Terra, porém o efeito estufa em excesso aumenta a temperatura demais. Já os biocombustíveis são aqueles derivados da biomassa, porque são renováveis, pode vir de produtos agrícolas, florestais, pode reaproveitar de resíduo industrial, resíduo animal, resíduo agrícola, quer dizer, qualquer biomassa renovável que você pode reutilizar, reaproveitar para produzir o combustível, nós vamos chamar de biocombustíveis. Existem vários, mas no Brasil, 2 são mais utilizados. O etanol, que pode ser obtido tanto da cana-de-açúcar como da celulose, porque antigamente eles não obtinham muito da celulose, era mais do açúcar, né? Da sacarose da cana-de-açúcar. Porém, a tecnologia melhorou muito em relação a você produzir o álcool a partir da celulose. Porque a celulose ela tem uma grande quantidade de átomos de glicose, de moléculas de glicose. Então, se você consegue hidrolisar a celulose separando as moléculas de glicose, para fermentar é uma beleza. A produção de álcool é muito maior a partir da celulose do que do açúcar. Só que do açúcar é bem mais fácil. Tá? Caso a tecnologia esteja bem desenvolvida, a reação bem equilibrada, a produção é elevada de álcool a partir da celulose. Tá bom? Já o biodiesel, que pode ser feito de óleos vegetais e gorduras animais, mas o padrão é óleo vegetal, tá, gente? Principalmente soja, tá bom? Depende muito do país. Na Europa, eles usam muito a colza e o girassol. Aqui a gente usa mais a soja. Mamona se tentou utilizar, mas devido a uma característica do óleo de mamona, que é ser muito viscoso, o biodiesel feito a partir do óleo de mamona, ele não fica com a viscosidade boa. Ele acaba tendendo a entupir o bico injetor. Então, o biodiesel ele funciona como combustível, mas ele vai trazer um problema mecânico muito rápido. Com pouco tempo, vamos lá. Se você deveria fazer uma limpeza de bico injetor, dar uma análise de bico injetor a cada 100 mil quilômetros, vamos supor um valor aqui. Com a mamona, o biodiesel da mamona, devido a essa viscosidade dele, ele ia entupir numa quilometragem menor, tá? Devido a essa viscosidade, aí a queima não ia ficar muito legal, aí tem esse problemazinho. Claro que biodiesel tem o detalhe de que você tem que fazer algumas adaptações, tá? Devido à característica do óleo na presença de alguns materiais que são feitos no motor. Vamos seguindo. Biometano, ó. Biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás. Quem é o biogás, meu povo? O biogás é o CH4, onde você vem da digestão anaeróbica de material orgânico, a decomposição de bactéria, vai produzir metano e CO2. Só que a gente tira o metano e utiliza como combustível. Já o biodiesel, reação de transesterificação. Você pega um triglicerídeo com álcool de cadeia curta, de preferência o etanol, na presença de uma base forte. Você vai formar o éster, que é o biodiesel, um éster menor, e a glicerina. Transesterificação. Cuidado que se entrar água, vira uma saponificação.
Pode usar metanol ou etanol, mas eu prefiro etanol porque o metanol ele é tóxico. Se você pode evitar a utilização de uma substância tóxica, melhor. Bom? Etanol, C2H6O, ele vem da fermentação dos açúcares, porém, atualmente já estão se utilizando muito a celulose, beleza? E o biocombustível de aviação, que é um querosene alternativo, feito de parafínicos sintetizados. Tranquilinho? Sussa? Deu para dar uma recapitulada, minha chefa Érica? Você que participa muito, diga aí para mim. Vamos fazer umas questõezinhas? Ó, olha essa quinta questão aqui. Diz assim: um dos métodos de produção do biodiesel envolve a transesterificação. O óleo, que aqui é o triglicerídeo, na presença de um álcool, tá? Com a base forte, formam os ésteres de menor cadeia e a glicerina ou glicerol. A pergunta é: a ausência de água no meio reacional faz necessária por quê? Meu povo, essa reação, se tiver água, vai provocar uma hidrólise do éster, formando uma reação de saponificação. Quer dizer, em vez de biodiesel, você vai fazer sabão em barra. É por isso que eu sempre digo, cuidado, cuidado, cuidado. Algumas reações, uma pequena impureza atrapalha tudo. No caso do biodiesel, o que atrapalha é água. Show? Questãozinha sussa. Letra E aqui na quinta. Beleza? Vamos seguindo. E essa quinta questão, essa aqui eu vou deixar para vocês. Eu falei ainda agora do carvão mineral. Quero ver se vocês vão perceber o detalhe nessa alternativa. Vamos lá. Meu chefe, joga 2 minutos. Vamos lá, meu povo. Coloca o gabarito aqui para mim. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vi resposta, tem letra A, letra C. Aqui no YouTube a Erika botou letra E. Vamos analisar aqui, ó. A questão diz: diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento,
e adequar a empresa a normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos de carvão vegetal para mineral. O erro. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho próximo, com a morte de peixes e dos vegetais na margem do rio. Beleza? Já eu explico a quinta de novo, Érica. Tal fato pode ser justificado em decorrência... Meu povo, é o seguinte. Letra A. A diminuição de resíduo orgânico na água do riacho, reduzindo a demanda do oxigênio. Na verdade, não. Porque o carvão mineral não vai provocar esse efeito de reduzir resíduo orgânico. B. Do aquecimento da água do riacho, devido ao monóxido de carbono liberado. Não, a água do riacho não vai ser aquecida, não vai ser problema de aquecimento. Formação de ácido clorídrico, meu povo, não tem cloro no carvão vegetal nem no mineral. Então não tem como você produzir ácido clorídrico. D. Do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, não. De jeito nenhum. Resposta, ó. Letra E. O que acontece é que o carvão mineral tem enxofre, tá? E o enxofre, ele vai ocasionar a redução do pH, certo? O que vai acabar ocasionando a morte dos peixes e dos vegetais, que quando diminui o pH da água, tanto a fauna quanto a flora vai sofrer, vai morrer, né? Porque vai estar num ambiente insalubre. No caso, vai ser o ácido sulfúrico, viu? Quem colocou letra C, até que acertou um pontinho ali, mas o problema era o ácido clorídrico. O ácido clorídrico não, viu? É o ácido sulfúrico. A Érica está dizendo que não entendeu muito bem a quinta, eu vou voltar aqui. Qual parte que você não entendeu? Olha aqui a reação, ó. Essa aqui é a reação de transesterificação. Aqui é o triglicerídeo, o óleo, o álcool reage com a base forte, ó, NaOH. Os ésteres e a glicerina. O que é que acontece aqui, ó? Aqui é o seguinte. Essa reação, se tiver água, a água ela vai reagir no lugar do álcool. Se você tirar aquele álcool ali e colocar água, é uma reação de saponificação todinha, Érica. Éster, água e soda cáustica. Quando você coloca o álcool, aí não vai saponificar. Não vai formar um sal de ácido graxo. Vai formar um éster menor. Ele vai retirar a glicerina, triglicerídeo. Triglicerídeos são ésteres ligados na glicerina. Você vai tirar os ésteres da glicerina. Os ácidos graxos vão virar ésteres. O que é que acontece com ácido e um álcool? Ácido e álcool formam um éster. Um triglicerídeo são ácidos graxos ligados numa molécula de glicerina. Então, o ácido graxo vira éster e aí forma a glicerina, o triolzinho que tem ali. Viu? Então, vamos lá. Ok, a sétima. Sétima tá tranquila. Diz assim, ó. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível, utilizando bagaços e folhas da cana-de-açúcar. Ó. Moagem da cana, lavagem do bagaço, ó. Hidrólise. O que é hidrólise da celulose? Você está quebrando, separando as moléculas de glicose que formam a celulose. Fermentação do caldo, destilação da mistura e etanol. Aí está todo o processo, toda a sequência bonitinha. Aí diz assim, em qual etapa ocorre a adição do fermento? Ih, fermento significa o que, meu povo? Fermentação. Olha aqui a fermentação aqui. A fermentação ocorre na etapa 4. Então a resposta, letra D. Letra D, nós temos a fermentação. Na verdade não aquece não. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Agora a Érica fez uma pergunta aqui, deixa eu ler para poder falar para você o que eu penso. Não, aí no caso não é que vai... Não é aquecer, não.
A quantidade de ácido sulfúrico gerada, hein, Érica? A quantidade de ácido sulfúrico gerada na hora da queima do carvão mineral não é suficiente para aquecer a água do rio, não. Mas diminui o pH, tá? Show? Ok, oitava. O isooctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis na gasolina comercial do que moléculas de cadeia linear, uma vez que essa sofre ignição de forma explosiva, causando até a perda de potência. No caso da linear, né? Bom, assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura correta do isooctano. Aqui, na hora de dar o nome, fazer a contagem. Ó, começa a contar aqui do lado esquerdo, está mais próximo do radical. 2, 3, 4, 5. E nós temos 3 radicais metis. 2 na posição 2 e 1 na posição 4. Então o nome fica 2,2,4 trimetil. Coloquei o nome dos radicais. Agora coloco o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos. Pentano. Todas as ligações são simples. É um hidrocarboneto, finaliza com O. 2,2,4 trimetilpentano. Letra B. Sussa? Viu como é facinho aqui a oitava? Só dá a nomenclatura do isooctano, que é 2,2,4 trimetil pentano. Facinho demais essa daqui. Olha aqui a nona. O descarte do óleo de cozinha é um problema ambiental de grandes proporções. Cada litro desse material que é despejado no ralo polui 20 mil litros de água. As consequências deste poder destrutivo estão no sistema de tratamento de água de todas as grandes cidades do país. O descarte do óleo encarece e dificulta o tratamento, gerando ainda mais passivos ambientais. Mas nem só de danos ao meio ambiente vive o óleo usado. Ao invés de ser jogado pelo ralo, ele pode servir como uma importante matéria-prima para a produção de biocombustível. Que biocombustível é esse, meu filho? É o biodiesel. Só que o biodiesel é obtido a partir de uma reação de transesterificação do óleo, letra D. Gravem isso, viu, pessoal? O nome da reação do biodiesel é transesterificação. Show? Não esqueçam. Agora é a vez de vocês. Essa daí eu quero a resposta. Vamos lá. Vou jogar 2 minutinhos. Todo mundo participando. Vamos lá, meu povo.
Beleza. Então, ó, cientistas acreditam que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado devido principalmente à sua liberação durante a queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos componentes da atmosfera que retém a radiação infravermelha na superfície da Terra e o aumento na sua concentração contribui para o aquecimento. Uma das medidas propostas para combater este problema é o consumo de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis. A citada medida justifica o consumo porque, vamos lá, estou vendo aqui letra E, menino, gostei. Vamos ver aqui a letra E. Não aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. Perfeito. Porque no caso, biocombustíveis vai ser um ciclo, né? Como é reciclado, ele vai jogar CO2, mas durante a produção, vamos supor, biodiesel, durante você está plantando a oleaginosa para produzir o óleo, a planta está fixando o gás carbônico. Então fica o ciclo. No caso do combustível fóssil, tu está tirando o carbono que está enterrado e está soltando ele na atmosfera. Não existe um ciclo aí. Show? Onzima. Muito bem, Érica, você está ligada. A onzima diz: o biocombustível é uma fonte energética resultante do processo de... Vamos lá, letra A, depósito fóssil, não. Aquecimento de semicondutor? Não. Urânio? Não. Movimento dos ventos? Não, que é eólico, né? Do processamento de derivados de produtos agrícolas como cana-de-açúcar, momona, soja, resíduos agropecuários e biomassa florestal. 11 letra essa daí tava babation. Seguindo. A 12 diz assim: sobre a bioenergia, a energia obtida por meio da biomassa assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A biomassa é uma fonte de energia de baixo custo, não renovável. Vixe Maria. Não vou nem ler as outras. Ele quer incorreta? Olha aí. Tchau, menino. Resposta da 12. Letra A. Beleza? Mais uma. 13, Vamos associar aqui, né? O número no texto. Biocombustível produzido com base em resíduos agroindustriais com a cana-de-açúcar. Opa! É o 2. Aí é o álcool. Vamos ver o segundo item ali. Biocombustível proveniente de óleos vegetais e obtido por meio de reações de transesterificação. Biodiesel, 1. Então o último aqui só pode ser o biogás. O 3. Fica a sequência 2, 1, 3 na questão 13. E a 14 diz assim: a respeito da bioenergia, assinale VOF. Vamos lá. É uma fonte energética de menor risco ambiental, gerando poucos poluentes. Eu gostei da parte gerando poucos poluentes, porque vai gerar poluente, mas numa menor quantidade, e ele pode formar um ciclo, já que é renovável. Item 2. É uma fonte energética que não colabora para o aumento do desmatamento, pois a produção de biomassa pode ser feita em pequenas áreas. Pequenas áreas e não colabora para o aumento do desmatamento, isso aí está errado. Para plantar, tem que desmatar, não tem como. Possui menor poder calorífico quando comparado com outras fontes de energia. O poder calorífico deles é bem parecido, gente, tá? Então, não é bem menor não, que é verdadeiro, viu? E a 15, quero ver se vocês estão ligados. E aí, qual é a alternativa correta? Joga para mim aqui.
Então, meu povo, deixa eu ver aqui. Opa, a Érica botou letra B. Tô vendo letra B aqui também, no IPTV. Vamos ver aqui, ó. Carvão mineral, carvão fóssil ou carvão de pedra? A Érica disse aqui no final. Em ordem crescente de menor grau de pureza. Então, o menor é a turfa, maior antracito, letra B. Muito bem, minha chefa Érica, você acertou. Na 15 aqui temos letra B. E a 16? As 3 principais fontes de energia, petróleo, carvão e gás, em todo o mundo, são combustíveis fósseis juntas. Essas 3 fontes correspondem a 80% do consumo mundial de energia. Essa configuração, a depender do critério de análise, pode ser considerada, meu povo, positivo não, né? Então, já vamos tirar a letra A e a letra D, negativa, pois combustíveis fósseis são altamente poluentes e apresentam uma disponibilidade limitada. Sussa, viu como é simples? Tranquilinho demais? Rapaz, o tempo já está acabando. Menino, mas passou ligeiro. Né? Eu fui me espantar aqui, que eu tô olhando aqui, que tô vendo que tá faltando alguns segundos. Menino. Então, meu povo, ó, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Um grande abraço para todo mundo, pessoal que está no IPTV, pessoal pelo YouTube, pessoal de casa. Boa tarde, tchau.